Olá, meu nome é Fernando Augusto e essa é a nossa coluna Arte Mais da Folha Vitória. Hoje nós estamos aqui para falar com o artista pernambucano Marcelo Silveira, nascido em Gravatá e tem um percurso reconhecido no Brasil e está passando por Vitória, participando de uma residência no nosso ateliê. Marcelo, é um prazer ter você aqui hoje para essa conversa. Fernando, prazer meu. Tá bom. Marcelo, eu te conheço há muito tempo e gostaria de começar vendo que o seu trabalho, ele começa no plano, depois passa para a terceira dimensão e recentemente temos visto trabalho seu no plano de novo. Como foi este começo? Eu trabalhei, por exemplo, eu sou de Recife e, quer dizer, nasci em Gravatá e fui para Recife muito jovem, e foi nesse universo da pintura pernambucana que eu começo a trabalhar. E vivia um pouco deslocado com a possibilidade e com a produção da pintura, não é, lá. Quando eu me encaixava, ou me enquadrava muito melhor no plano tridimensional. Então eu cheguei a fazer algumas pinturas, motivado pela cena local, e logo eu descubro a possibilidade de conhecer Minas e conviver com a produção mineira. Imediatamente eu começo a trabalhar o tridimensional. Quando você fala de Minas, que começou a conhecer o trabalho em Minas Gerais, isso foi nos seus tempos de estudante. E você está falando aí do Festival de Inverno da UFMG? Sim, Festival de Inverno da UFMG e Liliane Dardot, que eu conheci em Recife, em Olinda mais precisamente, ela dando aula de desenho. E foi ela que me apresentou a Milka de Castro e a possibilidade de eu ir e experimentar uma experiência de educação diferente do que eu estava convivendo em Recife, né? Como eram esses festivais? Esses festivais se produzia, né? Tinha um horário, o dia todo você estava ali a produzir, desenvolver algum projeto. Paralelo a isso, tinha as discussões sobre a produção, acompanhados de críticos, dos professores orientadores. E acho que no final também tinha umas pequenas exposições. Então é aí que eu começo a entender a importância do fazer, pensar como o objeto de arte ele se insere na comunidade, quando ele é discutido, né? Quando ele não é, a arte se completa quando ele chega ao outro. Eu acho que em Minas a gente discutia muito isso, né? E eu lembro que você, quando terminou o seu curso, você fez uma viagem assim de longo período. Você passou um ano fora, viajando pela Europa. Como foi essa viagem? Porque quando você volta, né, você volta com outra atuação artística. É quando você começa também a fazer exposições aqui no Brasil. Como foi essa viagem? Essa viagem, a experimentação eu digo que era, eu acho que na viagem eu coloquei em prática o que eu sempre observei, a experiência do circo. O circo, ele tem a possibilidade de estar compactado e expandido, e é circo nas duas situações. Eu tinha uma mochila e dentro dessa mochila tinha de caber todo o meu material de viagem, de trabalho, as roupas, tudo ali. Se entrava uma coisa, tinha que sair outra. Então, foi aí também que eu comecei a ver a importância
de você entender os elementos motivadores da sua produção artística. E um dos elementos motivadores é o circo, né? O circo numa cidade de interior que não tem nenhum equipamento cultural. Era o circo que eu corria atrás do caminhão, era o circo que eu ia à noite, não é? Então, essa articulação entre o expandir e o compactar, não é? A nova cena em um outro local, eu acredito que tenha sido estar presente sempre nos meus deslocamentos. E nessa viagem de um ano, ela aconteceu com regularidade, mas você, com frequência. Desculpa eu interromper, mas então você não saiu para fazer um curso de arte, você saiu para experimentar, viajar, experimentar percorrer o mundo, distanciar do Recife. E como ficou a arte? Mas eu frequentei a escola de arte em Barcelona, na condição de aluno, de visitante, né? Era uma matrícula em regime especial, que era a Escola Massana. Mas quando eu cheguei na Bélgica, eu fui na condição de modelo, modelo vivo. Que é uma experiência. E é uma outra experiência, né? Então, assim, era uma... De ficar parado, de ser visto, de ver que imagem sua os outros constroem. E o bom disso tudo é como um hiperativo conseguiria ficar parado numa posição, dar uma respiradazinha e voltar para a mesma posição. Então, isso foi uma experiência muito legal. E assim, foi a Europa e Norte da África. O Marrocos, por exemplo, foi uma experiência muito boa no Marrocos, de frustrar a expectativa do marroquino, porque eu estava viajando sem dinheiro e eles queriam toda hora vender alguma coisa para mim. Bom, a minha... E a experiência de Barcelona? Você citou aí que frequentou uma escola em Barcelona. É uma escola bem conceituada, pelo menos na época era a Escola Massana. Tinha um curso regular e eles aceitavam por curtos períodos estudantes, ou artistas jovens ou em meio de carreira, para desenvolver um projeto dentro daquilo, como prática educativa. Aqueles jovens, eu lembro que os jovens artistas, mais jovens do que eu na época, eles choravam na hora que tinham que aprender a apresentar o trabalho. E a minha participação e dos outros, eu acho que de outros tantos, como a gente não tinha a estrutura que eles tinham, eu usava a sobra deles, né? Eles chegavam assim, eu acho que eram pessoas de poder aquisitivo mais elevado, pegavam uma placa de madeira, cortava e descartava para lá o resto. Metal, a mesma coisa. E Marcelo estava ali catando tudo. E foi muito curioso porque ao final fui mostrar o trabalho e eu dei uma volta. Quando eu dei uma volta, eles estavam na minha frente, eu falando. Quando terminei de falar, eu girei. Quando eu voltei com a cara de palhaço, com um nariz de palhaço e uma garrafa de cachaça para partilhar com o grupo. Então, assim, eles se derreteram, porque eu não convidei você para ir na minha casa, porque eles eram mais fechados, né? A gente tem uma... e todos queriam que eu... vamos almoçar, vamos fazer isso. Eu disse, eu passei esse tempo todo aqui, vocês não me convidaram, só porque eu vim com a cara de palhaço. Então, assim, são essas experiências, né, que vão somando. Mas... E eu, paralelo a isso, eu fiz educação artística. Então, eu tinha uma vocação para a educação, mas logo cheguei a ensinar em escola pública, mas vi que teria que... o Marcelo, professor, ele tinha que funcionar numa outra situação, numa outra configuração de escola, não era aquela na escola pública, né? Que na época que eu ensinava era muito precária. Hoje melhorou muito, as escolas são em horário integral, tudo, então melhorou bastante lá. E aí você fala que nessa escola
em Barcelona, você trabalhava com o que sobrava, encontrava objetos e construía objetos. E quando você retorna ao Brasil, você intensifica essa maneira de trabalhar, que pelo visto continuou, e acho que foi a sua primeira exposição, inclusive aqui em Vitória. Aconteceu uma coisa curiosa, porque eu com pouca grana, o material todo que eu fiz da exposição, eu fiz um pacote com a parte mais leve e mandei pelo Colipostor, acho que é um sistema que tinha, ou não sei se ainda tem, que é por navio de Barcelona para cá. E eu deixei toda a parte que era de ferro, que era mais pesado, para arranjar um jeito de mandar eu trazer. Quando eu cheguei em casa, a pessoa que dividia apartamento comigo disse: Marcelo, por que você não manda esses ferros? Bom, foram dois envios e eu já estava fechado uma exposição no Itaú Galeria de Vitória. Chegam as pecinhas de madeira, chegam os ferros e toda a parte que eu tinha feito em madeira foi extraviada. Então eu tive que aqui dar uma continuidade do projeto que já estava acertado para aqui, depois de Londrina. Mas essas surpresas que a gente tem Você falou aí a Galeria Itaú, né? Que hoje não existe mais, né? Eu acho que pouca gente conhece hoje essa galeria. Temos o Instituto Cultural Itaú, mas foi uma galeria que fez muito, participou, ajudou a criar a cena artística nos anos 80. Tinham personagens, tinham diretoras, não sei se diretoras ou gestoras dessas galerias, que eram maravilhosas, né? Eu lembro a gestora daqui, que era Clélia Soares, Belo Horizonte tinha a Cláudia Renault, e por aí foi. Então, essas experiências de chegar numa cidade e montar o seu circo, né? E era realmente um circo, né? Cheio de pecinhas pequenas. Eu precisei de usar a areia da cidade e do mar, então usei a areia de Vitória, do mar de Vitória, da praia de Vitória. E eu acho que essa minha movimentação em torno da arte, ela vai se consolidando ao passar do tempo, né? Então, em algum momento eu comecei essas pinturas que eu fazia na década de 80 e que não me agradava mais, eu comecei a rasgar, cortar, queimar, né? E hoje eu até me arrependo um pouco, porque precisa dessa referência, né, ruim do trabalho, né? E aí, você, voltando ao Recife, você cria um ateliê em Gravatar. É efetivamente o seu primeiro ateliê? É efetivamente o meu primeiro ateliê. Quer dizer, os outros eram dentro da minha casa, né? Eu saí de Gravatar em 79, 85 eu abro o ateliê numa comunidade periférica na cidade e tenho até hoje, há 38 anos. Então, não, na verdade, eu tinha um ateliê antes de viajar. Quando eu voltei, eu já tinha 5 anos com o ateliê lá, quando eu viajei para passar um ano fora. E quando eu retorno, eu continuo com outra. Realmente, a viagem, ela faz eu enxergar o entorno de outra forma, né? Por exemplo, eu entendo que a pintura, ela volta ao trabalho no elemento escultórico. As questões da pintura volta ao espaço, ao volume. A minha preocupação com a cor, com as texturas. Então, o pintor ficava meio sem limite de territórios, sabe? Eu acho que Interessante você observar isso, porque você, quando
começa a fazer escultura mesmo, você também continua sendo um armazenador de coisas e o trabalho vai crescendo. Você vai fazendo trabalhos cada vez maiores e de grande porte e esculturas de grande porte. Você continua sendo ainda esse armazenador de objetos para montar esculturas grandes, como, por exemplo, uma escultura sua de vidro que chama Só Ficou o Cheiro. Só resta o cheiro. Só resta o cheiro. Não, para cada... alguém me disse que eu sou um contador de histórias, né? Eu gosto de falar que eu sou um pesquisador. Uhum. Eu não me sinto tão à vontade de falar que eu sou artista. Né? E aí, por exemplo, esse Só Resta o Cheiro, eu fui para São Paulo fazer uma intervenção na Maria Antônia e eu precisava de 5.000 vidros de perfume, vidros diversos. Eu já tinha levado 2 toneladas de vidro, eram vidros quebrados, era uma confusão danada. Aí eu procurei um grupo que reciclava vidro e fiz um acordo com as moças, dizer, olha, vocês levam os vidros, quanto é que custa? Tanto. Então, eu quero acertar com vocês. Vocês levam esses vidros, 2 ou 3 mil vidros. Que operação. Vocês ajudam a montar, vocês retiram quando acabar a exposição e eu pago esse preço e vocês vendem o vidro para outra pessoa. Elas toparam, voltaram, foram muito felizes e levaram uma caixa e quando chegou e começaram a abrir a caixa. As 3 ou 4, todas muito arrumadas, que eu nem consegui identificar que eram as mesmas que eu tinha encontrado no grupo de reciclagem. E cada vidro que ela levantava, elas tiravam e dizia, esse vidro foi de uma gorda, feia, chata, assim, assim, assim. Esse menino foi de um menino chato, cagão, não sei o que. Isso aqui é de um rapaz bonito, do carro tal, assim. Olha. Então aí com observando essa fala delas, que elas riam quando abria aqueles vidros vazios, eu digo, olha, aqui tem um trabalho. E é a última coisa para marcar a existência de alguém, ou de algum lugar, ou de um objeto, é o cheiro. Uhum. E aí eu digo, só resta o cheiro. E aí eu uso esses vidros em todas as cores e tamanhos. Eu tiro o rótulo, os que eu não posso tirar o rótulo, eu giro o rótulo, tiro a tampa e trabalho esses vidros como se eu estivesse pintando. Uhum. Então essa estrutura distante é um quadro, uhum. Certo? Que a luz bate e funde um vermelho com um azul e, sabe, eu saio trabalhando aquilo como e um outro dado, não tem um momento do ateliê que é o momento do juntar, uhum. e tem um momento da obra que que quando entra a referência do colecionador, porque essa é uma questão muito trabalhada no meu, não é muito. Uhum. Aí você institui regras para que aquilo exista juntas. Pois é, olha. Aí me faz ver o seguinte, o artista num papel social ou um artista negociador. Porque quando você propõe um trabalho que vai requisitar 5.000 vidros de perfume, e aí como que você vai conseguir isso? E você parte para fazer isso num momento específico e concebe que vai ter que encontrar pessoas, negocia com essas pessoas como você fez, né? Essa característica de um trabalho que não acontece somente no ateliê e que envolve pessoas, tem um determinado momento que ela começa, você se interessa nisso também como parte do seu trabalho? Sim. Só para fechar da estante, a estante para mim é um local do sonho, o desejado, que todos os níveis sociais convivem no mesmo espaço. Quando você tira tampa, rótulo
e pendura uma etiqueta identificando o número daquele. Então, todos os personagens têm o mesmo padrão, não é? Ali tem vidro de, sei lá, de perfume de 30 e perfume de R$1.500, sei lá. E quando você funde aquilo tudo, tudo é a mesma coisa. Então, esse trabalho ele tem essa preocupação de que quando junta é isso. Mas meu trabalho ele tem muita negociação para ser viabilizado, né? Porque você vai, por exemplo, tem um trabalho que foi feito a partir da lógica construtiva de uma gaiola, de gaioleiros. Aquilo eu vou pesquisando, vou consultando. As gaiolas, para serem boas e não empenar, elas precisam de madeira seca. Madeira seca não se encontra com facilidade. Então, para usar madeira seca, eles usam aproveitamento de madeira. Madeira já antiga, né? De antiga. E aí, aquilo começou a me incomodar. Como é que você preserva para destruir? Porque você produz gaiolas para aprisionar os pássaros, né? Hoje eu acho que mudou um pouco essa visão do criador Então eu criei Então convencer o cara a fazer os elementos, as estruturas que eu chamava casa de passarinho, deixando só o que era interessante para o passarinho, que são os puleiros. Não sei se você chama puleiro, mas a estrutura onde apoia o pássaro voa e apoia, né? E tirando todas as talas, lá chamamos talas, que são aquelas estruturas verticais que prendem o passarinho. Então era estrutura. Então, para você convencer o cara que estava há 30 anos fazendo gaiola, que para aquele trabalho ele não ia usar tala, que ele só iria usar os puleiros. É um processo de negociação. Voltando a essa negociação aí que me chamou a atenção, dos 5.000 vidros de perfume, aí você negocia com essas pessoas para trazerem os vidros para você, para depois eles buscarem e venderem. E desfaz o trabalho. Foi assim mesmo que aconteceu? Foi assim mesmo. Ou você vendeu o trabalho? Não, desfez tudinho. Desfez, inclusive levaram muitos dos vidros quebrados para baratear a devolução para Recife. Sim, mas depois esse trabalho ganhou notoriedade e você o refez para colecionadores e aí outras negociações. Outras negociações. Por exemplo, eu fiz para uma negociação de um outro, eu chamava esses trabalhos armazém. Armazém Maria Antônia, armazém São Paulo, armazém Maria Antônia, armazém Recife, armazém Belo Horizonte. Por exemplo, o armazém Belo Horizonte, o dono da galeria negociou com um antiquário para o que eu pudesse usar. Era um valor X para entrar naquele universo dessa pessoa lá, que eu não lembro, o Luan, e usar o que eu pudesse, o que eu quisesse. Poxa, eu fiquei muito feliz, né? Imagina. Então, tinha coisas que eu dizia, e isso aqui? Eles, isso aqui eu não sei, isso não sei. Mas, bom, ele comprando o projeto a ponto que, no final, eu não queria mais montar o projeto, porque eu estava com medo que a história era uma estrutura de, acho que, 5 mesas, uma apoiada sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra, uma grande torre, e que a gente ia montando com 4 escadas e cada um botava para o peso sair igual e não pender, né? Eu tinha medo que aquilo caísse na cabeça do povo, sem nenhuma fixação, 5 mesas, uma até em cima. No final, eu não queria e o cara queria que eu fizesse, que não se preocupasse, porque se caísse, ele também estava participando. Marcelo, nós trouxemos aqui um livro que chama Hotel Solidão. É um livro vermelho que é do tamanho das colagens que você faz. E aqui entra 2 coisas. Primeiro, a fotografia e também volta ao plano e esse plano se torna um objeto. Nós temos aqui um livro que não é um livro sobre, mas que é um livro
objeto em si. É um livro de. Então, como você faz este trabalho, que é começar a fazer um trabalho de fotografia, realizado com fotografia, você não é fotógrafo e trabalha com a fotografia, retomando o plano e partindo daí construindo um outro objeto, que é o livro que nós temos aqui. Essas imagens que estão ao fundo são as colagens originais do trabalho. Eu ganhei, porque assim, quando você começa a catar coisas e se interessar pelas questões que os outros não interessam, né? Eu costumo dizer que meu processo é tentar lembrar o que tentam esquecer. Né? E essa pilha de revistas podres, que chamava-se Grande Hotel, que você ganhou? Que eu ganhei. E aí, diante desse arsenal de revistas maravilhosas, né, dos anos entre 47 e 55, 500 exemplares mais ou menos, diante daquilo, eu digo, eu não vou poder trabalhar com o miolo da revista. Encontrei alguém que tinha interesse no miolo da revista, um grupo, e passei a usar a frente, a capa e contracapa. Na capa tinham mulheres muito ingênuas, muito sendo... eram paqueradas, sabe, umas coisas insinuadas, e atrás tinha umas cenas bem trágicas, sabe? Isto aconteceu, tinha um negócio e era uma criança caindo na boca de um, sei lá, de um tubarão, o avião caindo e alguém... Um negócio trágico. Então eu junto essas duas cenas e produzo esse trabalho. E esse trabalho, como eu falei inicialmente, o papel estava muito carregado de fungos e tudo. No momento inicial, eu fui várias vezes aconselhado a interromper o processo, porque eu ia ter uma crise alérgica. Eu sou muito alérgico, mas mexo com essas coisas todas. E eu tive uma crise alérgica braba, mas isso me fez pensar o que o Grande Hotel, uma revista do amor, estaria se transformando. Né? Ele estaria se transformando no Hotel Solidão. E pensar o Hotel Solidão, para mim, é pensar o início de um projeto artístico, um projeto, qualquer que seja o projeto, você vai só. É um projeto que você vai tentando convencer um e outro. E o hotel, ele continua aberto ou fecha em função da quantidade de hóspedes que chega ou que não aparece ou que dá overbook. Né? E esse projeto de fotografia ganhou o mundo, foi muito bem aceito, e foi ele que você apresentou ano passado numa exposição individual sua em Nova York. Foi. Então, ele vai ganhando elementos novos, né? Ele vai ganhar, por exemplo, a exposição de Nova York é de Recife, que surgiu a exposição de Nova York, depois surgiu a exposição de Recife, depois a Nova York. E eu queria transformar o hotel, a galeria, a frente da galeria, tirar o nome da galeria e botar Hotel Solidão. Em Recife eu consegui, em Nova York não deixaram eu colocar o nome do hotel, porque é tudo muito discreto lá, umas palavrinhas. Galeria desse tamanho, quando você entra, a galeria tem 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados. E aí me permitiram que eu fizesse uma vitrine. Eu amplio essas imagens, essa colagem a 8 metros por, eu acho que era 8 por 3, ou eram 16 por 3. Nossa, era uma vitrine imensa, né? Que você só conseguia ver aquilo quando estava, toda a imagem, você estava no outro lado da rua. Então, esse Hotel Solidão, que acontece numa cidade, noutra, depois ele vira
as colagens, a partir das 92 colagens, vira o livro-objeto, 250 exemplares, assinado e numerado. Isso é uma prática minha, porque eu sempre faço o livro de artista, né? Tem livros meus que são livros sobre a obra e tem livros que eu uso como suporte para a obra. Nesse caso é um livro-objeto. É um livro-objeto que é uma obra. Que é uma obra. É. Isso aí. Tá bom, este é o Marcelo Silveira, que está passando aqui em Vitória para essa residência, e nós ficamos por aqui. Quem quiser conhecer mais o Marcelo, ele tem um site, trabalha com a Galeria Amparo 60 em Recife e com a Galeria Nara Rosler em São Paulo. Marcelo, muito obrigado, foi um prazer encontrar você aqui de novo e conversar com você agora. Um abraço. Prazer meu.